um brevíssimo programa que eu montei para o nosso dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a pessoa com deficiência visual, né, que é o público-alvo da audiodescrição, e rapidamente falar sobre as tecnologias assistivas, muito mais no sentido de quais as formas de acessibilidade, para que a gente não esqueça, quando a gente entrar de cabeça na audiodescrição, que algumas outras coisas a gente tem que garantir para que a pessoa tenha verdadeiramente o acesso à nossa audiodescrição. A gente vai ter introdução da audiodescrição, um pouquinho do histórico da legislação e do desenvolvimento dela no Brasil, os tipos de audiodescrição e os exemplos das aplicações. Vamos experimentar fazer exercícios, né, já de bases, para a gente fazer discussão das técnicas de audiodescrição. Depois a gente vai ter mais discussões e apresentação, né, dos exercícios com audiodescrição. A gente vai falar alguma coisa dos conceitos, sobre a norma, né, da ABNT de audiodescrição, que ainda não está publicada, mas a gente está participando, então é legal vocês saberem que isso existe. Quem é o audiodescritor, qual é o papel desse profissional. A gente vai apresentar um pouquinho dos diferentes aspectos da audiodescrição em vídeo, então para comerciais, cinema, televisão, teatro. A gente vai falar um pouquinho da produção de audiodescrição na Fundação. Eu vou contar como uma história e quais as utilizações da audiodescrição nos produtos da Fundação, que já vai dar uma visão melhor para a gente de como poderíamos usar. E eu pretendo fazer uma exibição, talvez não do filme todo, mas do Cine Gibi 6 da Turma da Mônica com audiodescrição, e aí o encerramento da oficina. Ok? Começando a falar um pouquinho sobre a deficiência, a gente tinha, na sociedade primitiva, não tinha o contato com a deficiência visual, porque eles consideravam isso como algo ruim, ou algo demoníaco, enfim, e essas pessoas eram excluídas no sentido de retiradas da sociedade, até mortas por conta da deficiência. E depois, na Idade Média, a gente tem isso como uma punição, uma vingança, né? As pessoas que cometiam crimes e coisas do tipo, eles tiravam o olho, enfim, coisas terríveis que aconteciam nessa época. Depois vem o cristianismo, a valorização da pessoa humana, só que ainda continua a segregação, as pessoas com deficiência visual em asilos, em uma situação de caridade. No século XVIII e XIX, o modelo médico é assumido, aí a gente tem as escolas para cegos, nasce o Braille, né, importantíssimo aí, e que muda toda essa história, essa trajetória da pessoa com deficiência. Outras escolas e institutos sempre organizados pelo Estado. No século XX, depois das guerras, né, com muitas pessoas em situação de deficiência, a gente tem os direitos humanos, e em 1981 a ONU declara o ano e a década da pessoa com deficiência. E aí as coisas clareiam um pouco mais a partir da década de 90, com a Conferência Mundial de Educação para Todos, Declaração de Salamanca, a era da inclusão, o direito da pessoa e o dever da sociedade. Então, a gente assume que nós devemos prover dessa inclusão, nós devemos fazer com que as pessoas com deficiência visual tenham condições de se incluir na sociedade. A gente tem aqui um retrato da deficiência visual no mundo. São 39 milhões de cegos no mundo todo, 246 milhões sofrem de perda moderada ou severa da visão. 90% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento como o nosso. Instituições de cegos representativas do mundo, né? As referências brasileiras, a gente tem a UMC, a União Mundial de Cegos, a União Latino-Americana de Cegos, a ULAC, o Comitê Ibero-Americano do Braille. Aqui a gente tem um mapa com a distribuição das pessoas com deficiência visual no Brasil, segundo o IBGE, e aí a gente tem a região norte com 8,73%,
Nordeste com 33,29%, Centro-Oeste 6,73%, o Sudeste com 38,9% e o Sul com 13,15% do total de 6,5 milhões de pessoas com deficiência. Desse total, 6 milhões são baixa visão e cerca de 500 mil têm cegueira. Aqui a gente trouxe um conceito só para começar a entender um pouquinho da onde vem a audiodescrição, um conceito da inclusão social, né? O paradigma da inclusão social consiste em tornarmos a sociedade toda um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades. Como que a gente vai garantir essa inclusão? Através da acessibilidade. A gente precisa dar o acesso para que ele tome a sua decisão se quer assistir aquele filme, se quer participar daquele evento, mas para isso a gente precisa dar essa acessibilidade. A acessibilidade, ela acontece em 6 dimensões. A gente tem acessibilidade arquitetônica, isso tudo diz respeito ao ambiente, se a gente tem o piso tátil, se a gente tem as rampas, se a gente tem a sinalização adequada. Muitas vezes quando as pessoas falam em acessibilidade, a gente tem aqui um local acessível e tudo mais, geralmente elas estão dando referência à acessibilidade arquitetônica, né? E muitas vezes para por aí, já que a gente tem a rampa, a gente tem o piso tátil e tudo mais, a minha exposição está acessível. Não necessariamente. A gente tem outros vários quesitos que a gente precisa dar acesso realmente para a pessoa com deficiência visual. Como, por exemplo, a acessibilidade comunicacional, no que diz respeito às barreiras da comunicação. Quebrar essas barreiras da comunicação. E aí entra a audiodescrição. A gente tem um filme para assistir, a gente tem uma mostra, a gente tem um espetáculo de dança, a gente tem um teatro, e a gente precisa comunicar a mesma mensagem para todo mundo. A acessibilidade comunicacional integra aonde a gente está estudando, que é a audiodescrição. Depois a gente tem acessibilidade metodológica, acessibilidade instrumental. Muitas vezes na instrumental, quais são as formas de você fazer, manusear aquele equipamento, aquela coisa. A gente tem a audiodescrição também embutida aí. Acessibilidade programática, acessibilidade atitudinal. Isso, só para a gente não esquecer, muitas vezes a gente tem audiodescrição, mas como que a pessoa chega até lá? Né? Você tem um transporte público que possa servir essas pessoas para irem ao local que você está promovendo essa audiodescrição, né? Ao chegar nesse local, tem as condições da pessoa estar autônoma ali para escolher aonde ela vai, para ir ao banheiro, enfim. Tudo isso é importante para a gente lembrar antes de simplesmente oferecer o serviço da audiodescrição. A audiodescrição, a gente tem uma definição para discutir um pouquinho, para quem pesquisou e já conhece isso de forma diferente. É um recurso de acessibilidade que permite o acesso às informações visuais para as pessoas com deficiência. O recurso consiste em transpor a informação visual em palavras, através da descrição da imagem. E aí a audiodescrição pode ser dividida em 3 tipos: pré-gravada, ao vivo e simultânea. Tudo bem até aqui? Vocês conhecem esse conceito da audiodescrição? Já tinham visto ou ouvido falar alguma coisa diferente sobre o recurso? Qual é a diferença entre ao vivo e simultâneo? Ao vivo e simultâneo. Tá, eu vou passar cada um desses a seguir para vocês. Eu queria saber só do conceito da audiodescrição. Se tudo bem, vocês já ouviram falar na audiodescrição como um tipo de tradução? Alguém achou esse conceito? Tá? A audiodescrição ela é considerada um tipo de tradução intersemiótica.
né, onde a gente passa o código, a gente tem o código visual e aí vai passar esse código para o verbal, para o oral, para que a pessoa com deficiência visual tenha acesso. Então, ela é considerada um tipo de tradução. Ela é um recurso de acessibilidade, porque ela é um item que auxilia ao acesso das pessoas com deficiência visual. Ela pode ser considerada uma arte, algumas vezes, né? Algumas pessoas, alguns pesquisadores de audiodescrição dizem que isso é uma arte, né? De você observar e fazer a descrição para a pessoa com deficiência visual. Porque eles consideram que ali você tem um olhar específico do autor, você tenta passar a mensagem que, ao desenvolver aquela peça, as pessoas tentaram passar. Então, todas essas características da audiodescrição, algumas pessoas também consideram como uma arte. Tudo bem? Mas vamos trabalhar com esse conceito que a gente trouxe aqui e entender um pouquinho a diferença da pré-gravada, ao vivo e simultânea. A audiodescrição pré-gravada é a audiodescrição mais comum, que talvez todos vocês tenham tido acesso nas pesquisas, tenham tido acesso no YouTube. A audiodescrição ela é feita com um roteiro das descrições da imagem, ela é gravada por um locutor ou impressa e veiculada em texto, sendo disponibilizada em um produto com audiodescrição. Nesse caso, são comuns inúmeros produtos que utilizam um recurso como audioguia de museus, filmes, DVDs, comerciais, livros, revistas e outros. É importante a gente lembrar que aqui a gente tem o roteiro da audiodescrição, né? O profissional precisa assistir ou visualizar aquela imagem diversas vezes para fazer e constituir esse roteiro. Depois, para o caso de uma produção audiovisual, ele vai ser gravado por um locutor e vai ser mixado dentro do filme, dentro do vídeo, né, ou disponibilizado no audiolivro, no livro falado, ou então o próprio texto da audiodescrição vai estar disponível, por exemplo, na internet. As pessoas com deficiência visual navegam pela internet através dos leitores de tela, e aí ela tem a imagem descrita para ela saber o que tem naquele site, como é o logo da sua empresa, enfim, inúmeras utilidades que você faz também com a audiodescrição considerada pré-gravada, mesmo sendo só o texto, e a leitura vai ficar por conta desses leitores de tela, ok? Importante aqui, a gente tem algumas imagens do livro do Boni, por exemplo, que é um livro falado da Fundação Dorina. A gente tem a imagem do DVD da Turma da Mônica, que contém audiodescrição. Uma pessoa com deficiência visual à frente de um quadro com fone de ouvido, ou seja, ele está utilizando um audioguia com audiodescrição da exposição. Embaixo, a tela de um comercial da Fundação Dorina, um comercial com audiodescrição. E lá em cima à direita, a gente tem a tela do site da Fundação Dorina com a loja virtual da Fundação. Na loja virtual, a gente tem atrás das imagens, quando ele passa pelas imagens, a gente tem a descrição de todas elas, para que ele navegue, saiba qual é o material, o que ele quer escolher, e aí ele tem uma navegação completa no site da Fundação. E aí a audiodescrição ao vivo. Na pré-gravada a gente tinha o roteiro, a gente fez esse roteiro, viu essa imagem diversas vezes para conseguir chegar naquele texto. Em alguns momentos ou a gente disponibilizou o texto ou gravou e mixou para ficar já acoplado no produto. E aqui nesse caso a gente não vai acoplar ela no produto, a gente vai fazer ao vivo. No entanto, a gente tem o roteiro todo escrito do filme, qual que é o timing, que momento que eu vou entrar, e vou fazer a leitura ao vivo. Então, ela também é confeccionada com o roteiro prévio das descrições, porém realizada no momento de exibição do produto. Ela é sempre dinâmica e única, né, porque ela vai, a cada apresentação, a cada leitura, é uma única utilização do recurso, é sempre dinâmica e única,
pela leitura do roteiro concomitante com a apresentação do produto em determinado espaço, tempo e contexto. Ocorre em salas de exibição, festivais, peças de teatro, espetáculo de ópera, dança, concertos e etc. O que acontece aqui? A gente tem um teatro. A gente já sabe o que vai acontecer na peça do teatro? Claro, né? Eles ensaiam antes, eles já têm um figurino, já têm um cenário, e eu vou lá e faço o roteiro dessa peça. Eu faço o roteiro assistindo um ensaio, ou talvez até a primeira apresentação deles, já para o público, eu também assisto, já tenho os times que eu posso entrar, depois que fulano fala determinada fala, tem um espaço para eu falar que ele senta-se na cadeira. Depois de que ele levanta, tem um espaço para eu dizer que ele troca de roupa. Todos esses espaços constituem o seu roteiro da audiodescrição. Só que você não vai gravar, porque num espetáculo como esse, ao vivo, inúmeras coisas podem acontecer no teatro. De repente o ator cai, ou se atrasa na fala dele, ou troca o ator, enfim, algumas possibilidades que você precisará audiodescrever na hora. Tá? Então, é isso que muda. A gente continua com o roteiro, a gente sabe tudo o que vai acontecer, mas vai fazendo isso assim que eu vou vendo a sequência das imagens para não ter nenhum problema. Existe um equipamento, não sei se vocês já ouviram falar, no WhatCine, um aplicativo para o celular. Algumas pessoas já. Esse aplicativo ele é disponibilizado nas salas de cinema para poder passar o recurso da audiodescrição, da legenda e da Libras, né? Só que nesses testes, né, com o recurso, ele já é disponibilizado em alguns shoppings lá em São Paulo, eu acho que já deve ter em outros estados também, né? Eles utilizam o Wi-Fi da sala de cinema, e você, com o seu smartphone, você coloca o fone de ouvido e tem acesso ao recurso da audiodescrição. Com o seu próprio aparelho, basta ter o aplicativo que é gratuito, baixado no seu celular. E aí ele passa o recurso da acessibilidade. Ele foi testado, muito parecido com esse, num espetáculo de teatro. E aí o que aconteceu? Em algumas vezes a voz ficou muito adiantada do que estava realmente acontecendo no palco. Ele deixou de ter a simultaneidade do espetáculo, né? A pessoa com deficiência visual acabava sabendo antes, era uma voz um pouco mais mecânica, sem emoção, e aí acabou não dando muito certo essa experiência. Então, é isso que modifica na audiodescrição ao vivo. Ela tem um roteiro, né? O audiodescritor pode ter feito todo esse trabalho de confeccionar o roteiro e pode entregar para um locutor que tem uma voz melhor que a minha. De repente é uma peça que tem muito homens, né, como personagens, e eu vou fazer a audiodescrição do espetáculo, eu coloco uma voz feminina para fazer a leitura, para destacar, para que ele não confunda ela como uma personagem, e aí a leitura dela vai ser feita na hora. Ela não precisa ter feito todo o roteiro da audiodescrição, mas ela faz só a leitura nesse momento para dar acesso para aquele público. Tá? É uma forma possível. Claro que esse locutor ele precisa ser um audiodescritor narrador, porque em algum momento pode ser que ele precise atuar e dizer, olha, fulano caiu do palco, fulano saiu do palco, enfim. Voltando ali, é o WhatCine, né? WhatCine. Isso aí foi uma tecnologia já abandonada, não deu certo? Não, ela continua, está em experimento não, a gente já está chegando a várias salas de cinema, as pessoas, os produtores culturais já estão pedindo recurso para uma ONG chamada Mais Diferenças. Quem trouxe para o Brasil foi a Mais Diferenças, mas é uma tecnologia da Espanha. Isso, ela já existia na Espanha e foi trazida para o Brasil pela Mais Diferenças. E aí eles já têm utilizado... O Google Play pode baixar, só precisa de um fone de ouvido. Essa questão do adiantamento em função da pré-gravação ter sido gravada de forma não sincronizada, ou o que aconteceu? Então, o que aconteceu é que você tinha
a gravação com os times de uma peça que aconteceu, e aí você gravou, sei lá, em 2 minutos ele entra, 2 minutos ele sai, e aí na hora, no momento da apresentação dessa peça num outro dia, os tempos já não eram mais os mesmos. Então ele demorou 3 minutos para sair, 3 minutos para a próxima entrada, e como isso estava gravado com tempos diferentes, a pessoa com deficiência visual que estivesse utilizando o AdCine tinha essa informação adiantada, né? Mas isso em teatro. Isso, em cinema não. Em cinema você tem o filme gravado, você consegue utilizar, que é como eles utilizam, tá? O AdCine ele funciona muito para salas de cinema. Isso, você tem uma sincronização total. O filme tem 1 hora, ele vai soltar a audiodescrição, vai estar totalmente em sincronia com o filme. Isso aconteceu numa experiência no teatro, que aí você não tem como prever isso, por isso que é indicado você utilizar a audiodescrição ao vivo. Faz o seu roteiro antes, deixa ele todo pronto, e a leitura você faz junto com o espetáculo acontecendo. E esse Wi-Fi é o normal, de dentro da sala. Eles instalam o Wi-Fi do AdCine na sala de cinema. As pessoas conhecem a senha ali do Wi-Fi? O próprio aplicativo vai reconhecer o Wi-Fi da sala, né, porque é um Wi-Fi do AdCine, e já vai entrar e disponibilizar o recurso. Ok? A qualquer momento, você entrando, ele estará sincronizado naquele momento do filme. Exatamente. Quando você entrar, mesmo que seja depois, ele já vai entrar no decorrer do filme. Mas já está sendo uma prática corriqueira isso no Brasil? A gente tem experimentado muito ele, assim, não está tão divulgado. Como a Ana falou, ele já está disponível. Se alguém quiser, tiver curiosidade, baixa o aplicativo, e eles têm feito alguns experimentos em algumas cidades. Eu não sei te dizer assim quais as localidades. Estou vendo a programação aqui, que já tem um lançamento dia 28. Tá. Mas só estou dando uma olhada. O cinema de São Paulo que mais usa esse aplicativo é o Itaú. O Itaú. E aqui em Curitiba a gente tentou, pelo projeto Ver com as Mãos, a gente tentou trazer para o Itaú, que a gente fica bem do lado ali do Shopping Cristal. E para assistir aquele filme hoje, Não Quero Voltar Sozinho, que é sobre o garoto cego. E o Itaú daqui falou que ele não disponibiliza porque não tem demanda em Curitiba. Não tem público para Exatamente. Isso que a gente queria levar 70 alunos para assistir. Então, é um negócio assim que tem que infernizar isso, entendeu? Para disponibilizar, porque até a gente falou de tudo. E 70 alunos para mim... Poxa, é um grandioso público. Como não é demanda, né? A gente tem uma média aí de salas de cinema, ou na verdade de teatro, que é muito difícil, até em São Paulo, de conseguir uma demanda dessa, de 70 pessoas com deficiência para assistirem. Muitas vezes são 15, 20 no espetáculo. No Oeste. A Ana está divulgando aqui, só para quem tiver curiosidade, o Oeste do Fim do Mundo será exibido com audiodescrição e legendas no Espaço Itaú, no Cine Frei Caneca em São Paulo, no Espaço Itaú de Cinema no Rio e na Casa Cultura Mário Quintana em Porto Alegre, sempre na primeira sessão. Em Curitiba não temos. Mais alguma pergunta ainda, gente? Ainda a respeito? WATCine, isso? Isso, WATCine, WATSCINE. S ou S? Isso, WATCine. WATCine, tem um S. Tá bom? Desculpe explorar só, mas isso já tem um esquema de divulgação em São Paulo, que aqui ainda não tem, né? Eles estão muito fracos ainda. Para chegar a informação até os interessados. Então, assim que vai ter um filme áudio descrito, com Wi-Fi, determinada. Tá. Quem divulga muito isso, e aí todos podem ficar atentos, é o blog da audiodescrição. Geralmente, como tem sessões como essa, ou outras sessões com audiodescrição, o blog da audiodescrição do Paulo Romeu sempre divulga essas interações. Tá bom?
blog da audiodescrição, tudo junto. Mais alguma pergunta, gente, ainda em relação à audiodescrição ao vivo? Tudo bem? Deu para compreender que esse ao vivo você tem um roteiro. Não é uma questão de sair tentando, vamos fazer, se vira nos 30. Não é isso. Você tem todo o roteiro pronto e aí você só vai fazer a leitura naquele momento para aquelas pessoas que estiverem na sala. Ok? Bom, a audiodescrição simultânea. A simultânea é aquela que você não tem um roteiro pronto, como na audiodescrição pré-gravada e na audiodescrição ao vivo. Você tem basicamente o que a gente chama de pré-roteiro. Você sabe quem são os palestrantes que vão estar naquele dia, como é a sala que você vai, porque você conseguiu fotos ou imagens. Você sabe qual é o material que vai ser utilizado, de repente você consegue antes o PPT, os slides das pessoas, para fazer o seu pré-roteiro de audiodescrição. Mas o que vai acontecer, você não tem como roteirizar. Aquilo vai acontecer só uma vez e naquele simpósio, naquele curso, naquela oficina. Então é nesse momento que entra a audiodescrição simultânea. Ok? Ela não prevê um roteiro, e sim um apanhado de informações básicas, mas que são complementadas na hora e podem sofrer alterações. Esse tipo de audiodescrição requer muito preparo e dinamismo imediato, pois se concretiza junto com o evento. Exemplo, palestras, cursos, simpósios, conferências, desfile de moda, casamento, desfile de samba, entre outros. Tá? Esse exemplo, é claro que vocês têm muita coisa que a gente consegue antes, o vestido da noiva, quem são os padrinhos, como estão vestidos, a foto do cara que vai dar a palestra e tudo mais, mas o acontecimento vai ficar por conta do audiodescritor na hora. Geralmente ele tem uma cabine, esse é um cuidado que a gente precisa ter. O equipamento que a gente utiliza para fazer a audiodescrição é o equipamento de tradução simultânea. A mesma coisa que vocês já em algum momento alugaram em alguma palestra, enfim, os equipamentos para tradução simultânea. Esse mesmo serve para audiodescrição. Você tem uma cabine, e aí um grande cuidado seu é aonde vou colocar essa cabine, né? Muitas vezes você vai fazer um trabalho como audiodescritor e as pessoas falam, eu já tenho a cabine aqui, pode vir e tudo mais. E aí você chega lá, a cabine é no teto, onde você não enxerga, não sabe do palco, ou ele pede para você ficar junto com o pessoal da luz, ou junto com o pessoal que está cuidando do som, e aí você tem o barulho das pessoas junto. Então, esse cuidado é essencial para você fazer uma boa audiodescrição simultânea. No caso de casamentos, né, que você tem pelo menos o normal, né, o padrão é que você tem a igreja, vários bancos, a noiva vai entrar, então assim, não dá para você ter uma cabine onde você tem uma visualização total. Então, esse tipo de evento você consegue fazer com aqueles headsets, né? O aparelho fica no seu bolso, transmitindo para outros receptores que vão estar com os convidados, e você vai andando e fazendo a sua audiodescrição sempre do ponto de vista da pessoa com deficiência visual, onde ela estiver sentada, enfim, você vai fazendo toda essa descrição. Qual é a diferença desse tipo, então, para ao vivo? Vai usar os mesmos equipamentos? Você utiliza os mesmos equipamentos, mas a questão é o roteiro. Aqui você não tem um roteiro, você tem um compilado de informações que você conseguiu antes. Mas no ao vivo não, você tem um roteiro todo pronto, tá? O equipamento é o mesmo. Agora eu trouxe aqui uma pergunta chave. Quem quer tentar? A gente quer fazer uma experiência com vocês, né, de audiodescrição. Eu trouxe um link do YouTube. Pode dar um mais aqui, a Ana vai colocar o vídeo pra gente.